Então, Júlio, nós sabemos muito pouco sobre o Pedro histórico, a partir de uma perspectiva puramente historiográfica, não é? E sabemos que ele era da Galiléia, provavelmente de Cafarnaum, que é uma cidade minúscula, uma aldeia de 1.000 pessoas no máximo, pescador, como seu irmão, talvez um negócio de família, a gente não sabe. Há muita especulação, não é? O que nós sabemos, a partir da Bíblia, é que Pedro foi discípulo de Cristo, mas o principal deles, né? Mas há também diferentes tradições na própria Bíblia, porque, como você sabe, há 4 evangelhos que são atribuídos a diferentes autores. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos evangelhos sinóticos, Pedro é chamado por Jesus para ser seu discípulo. Eu farei de vocês pescadores de homens. Mas em João, é André, que é discípulo de João Batista, que encontra Jesus e vai chamar Pedro para ser discípulo de Jesus. Então, no caso, André e Pedro é que encontram Jesus, e essas alternativas elas são difíceis de harmonizar, não é? E talvez nós nem devamos tentar. São diferentes relatos acerca de como começou a relação entre Pedro e Jesus. Mas, sem dúvida, há vários Pedros. Existe o Pedro discípulo, existe o Pedro apóstolo, que nós vamos encontrar em Atos e em Gálatas, e existe o Pedro autor, ou pseudo-autor, como você já citou, das cartas, e não só das cartas, mas de um evangelho de Pedro e um apocalipse de Pedro e outros textos apócrifos. E, por fim, existe o Pedro lendário de Roma, com tantas histórias acerca do seu episcopado, supostamente, acerca do seu encontro com Cristo nas portas de Roma, quando ele fugia do martírio e depois retornou. E Jesus, ele disse a Jesus: Quo vadis? Aonde vais? Vais voltar, vai para Roma, a perseguição. Jesus disse: vou ser crucificado novamente. Pedro retorna e morre crucificado, de cabeça para baixo. E isso está relatado em textos apócrifos, como, por exemplo... Isso do Quo vadis, na verdade, é Atos Apócrifos de Pedro, né, no caso. Isso, Atos de Pedro. Atos de Pedro. Que é um outro texto apócrifo. E por fim, a lenda acerca da crucificação e acerca... E também é do Atos de Pedro, a crucificação de cabeça para baixo. Então, nós temos vários Pedros, né? Agora, o Pedro discípulo, que nós estamos trabalhando agora, ele é realmente um vacilão, né? E ele é impetuoso, impulsivo. Aliás, é interessante reparar que, dos discípulos, ele é o mais o mais redondo do ponto de vista literário, né? O mais complexo. Os outros discípulos, a maioria deles são só nomes. Nós não temos a personalidade descrita nos evangelhos. Agora, Pedro, sim, tem uma personalidade muito bem caracterizada como um homem sanguíneo, impetuoso, que leva... É o apóstolo, é o discípulo que leva, como se diz, que recebe críticas de Jesus, disciplina de Jesus, é inclusive chamado de Satanás numa ocasião, e ele é um vacilão, porque ele diz que vai morrer por Cristo, mas na hora do vamos ver, ele dá para trás. E não só numa ocasião, mas ele também parece ser muito volúvel em outras ocasiões também. Não é como, por exemplo, no relato de João, da última ceia, quando Jesus diz que vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: nunca lavarás meus pés, porque não se considera digno de ter os pés lavados por Cristo, e Jesus diz: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro diz: então me lave os pés e o corpo todo e a cabeça. E Jesus então tem que dizer: olha, quem já se banhou não precisa mais se banhar, basta lavar os pés. Talvez seja uma referência velada ao batismo, não é? Há muitas interpretações, mas
o fato é que Pedro tinha esse temperamento, não é? Que o torna também, como você disse, Júlio, para concluir, muito próximo de nós. Nós nos identificamos com Pedro porque, através dos séculos, os cristãos também sofreram perseguições, dificuldades, dúvidas, também foram, também negaram a Jesus, também vacilaram, e assim como o próprio Pedro, né?